Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo de laboratório, né? Na realidade a segunda parte, né, da montagem do rádio HX108.2. Tá? No primeiro vídeo a gente fez a montagem, né? Ligou ele, funcionou. Tem que fazer a fixação que ainda tá antes de a gente começar a fazer essa segunda parte, né? E a segunda parte é justamente, né, os ajustes, tá? Necessários aqui, calibração, né, também de um rádio AM, tá? Mas antes de falar um pouco aí a respeito dos ajustes, tá? Eu fiz aqui isso aqui é um dos esquemas que a gente tinha, né? Eu fiz aqui uma melhoria, né, do esquema desse rádio, tá? Ele é um rádio, é uma topologia muito conhecida, tá? Para rádio super heteródino, né? Ou heterodino, né? Como o pessoal fala. Né? Esse conceito heteródino, né? Vem de heterodinagem, né? Ou seja, a mistura, né, de frequências, a mixagem de frequências. Então esse rádio, gente, né? Basicamente ele consiste do quê? Ele consiste de um circuito de sintonia, tá? Então esse conjunto de sintonia nada mais é do que a bobina de ferrite dele, mais uma seção do capacitor variável. Depois nós temos aqui, né, esse primeiro transistor, ele tem a função de mixer e oscilador local. Tá? Então é o seguinte, ele vai fazer o que? Ele vai colocar aqui na base dele, né, a emissora sintonizada, né, através desse tanque LC aqui. Tá? E no emissor dele, tá, ele tem um outro oscilador, que é chamado de oscilador local, né? E a função dele é justamente fazer essa mixagem desses dois sinais, né? Eu não vou entrar mais em detalhe porque eu já tinha comentado a respeito do que seria isso, né? Então ele tem essa função. Daí ele vai partir para os estágios, né, dos filtros, né, de frequência intermediária, ou transformadores de frequência intermediária. Eu coloquei algumas cores aqui, tá? No rádio, nesse rádio que eu comprei aqui, a bobina, tá, osciladora local, ela tá verde, tá, gente? Mas geralmente os rádios AM, essa bobina ela é vermelha. Então eu coloquei, vou disponibilizar isso aqui, lógico. Eu coloquei aqui, ó, vermelho, né? E no caso desse rádio, verde, tá? Mas se vocês encontrarem a vermelha, é a osciladora local. Depois, eu tenho 3 conjuntos aqui de amplificadores e filtros de frequência intermediária, né? Eu vou filtrar a frequência, amplificar, filtrar, né? Amplificar e filtrar novamente, e depois eu vou para um demodelador. Então é o seguinte, a primeira bobina de FI é a bobina amarela, ou seja, é essa bobina aqui. Depois a segunda bobina de FI é a bobina branca, tá? Eu até anotei aqui, a segunda bobina seria essa bobina aqui. E a terceira bobina de FI é a bobina preta, seria essa bobina aqui. Né? Então qual é a função dessas bobinas? Né? Quando eu faço essa mixagem, eu acrescento 455 kHz em cima da frequência sintonizada. Né? E dentro dessa frequência, né, que eu faço essa mixagem, eu tenho, né, o sinal modulante, tá? Ou seja, o meu sinal de áudio, ou seja, o meu som que está sendo transmitido. E a função dessas bobinas de FI é justamente eu filtrar somente o 455 kHz e depois lá na frente extrair essa informação que está dentro dela. Então eu vou fazer o que? Nessas bobinas aqui eu sempre tenho um tanque LC, ó, que é formado de uma bobina e um capacitor. Elas estão sintonizadas, né, na frequência de 455. O que a gente faz nesse parafuso aqui no ajuste é justamente colocar em cima dessa frequência central de 455. Tá? Aí ela filtra, né, passa por um primeiro filtro, amplifica o sinal, passa por um segundo filtro, amplifica o sinal novamente, né, e passa por um terceiro filtro. Desse filtro, tá, tem uma configuração aqui, que vocês podem ver que o coletor e a base do transistor eles estão interligados.
Então eu só estou usando essa junção base emissor, que nada mais é do que um diodo. E esse diodo que vai demodular o sinal. Ou seja, ele vai extrair o sinal de áudio, tá? Da portadora, tá? Nesse caso, a portadora foi fixada em 455 kHz. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: como eu quero fazer com que passe por aqui somente os 455, eu vou pegar o meu gerador de RF, gerar 455 kHz. Eu não quero acrescentar 455, né? Em cima dessa frequência, então eu vou interromper aqui, ó, né? Onde está esse xizinho aqui, ó, próximo do C3, eu vou cortar aqui, ó, esse terminal desse capacitor, somente para a gente fazer esse teste. Depois, posteriormente, a gente solda de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou receber o sinal e já vou colocar o meu sinal na base desse transistor. Não tem oscilação de emissor aqui, então não vou fazer a heterodinagem, né, a mixagem do sinal, e já começo a amplificar o meu sinal. Então eu vou filtrar o meu sinal de 455, eu vou fazer pelos estágios aqui, tá? Então esse circuito aqui, do jeito que está aqui, eu vou disponibilizar para vocês, tá? E eu vou disponibilizar também para vocês o seguinte, ó, a gente vai fazer dois tipos aqui de calibragem, né, alinhamento. Primeiro, né, é o alinhamento da FI, de AM, né, com equipamento de teste, tá? Dessa vez eu não vou usar o osciloscópio, eu vou mostrar como usar o osciloscópio, mas eu vou usar um milivoltímetro de corrente alternada e vou explicar para vocês o porquê que é mais fácil visualizar. Então a primeira parte é essa e a segunda parte é alinhamento do oscilador local, tá? Então para isso depois a gente vai ter que fazer a reconexão, né, e tá explicando direitinho. Isso aqui também eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então eu preparei um roteirozinho aqui, né? Aqui está a explicação básica do circuito, né? Então vamos montar toda a parafernália aqui na bancada para a gente poder fazer esse teste, né? E essa calibragem do rádio aí, tá ok? Primeiro eu vou montar isso aqui no local aqui, né? Deixar ele fixo aqui para a gente poder estar fazendo essa calibragem, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, uma dica aqui na montagem, eu sempre comento com vocês a respeito de testar e conferir os componentes antes da montagem, tá? No circuito aqui, tá? Na montagem, eu tenho aqui a amarela, tá? Saiu um pouco a tinta lá de tanto mexer, a branca e a preta, né? Que seria a primeira, segunda, terceira FI. E aqui a bobina osciladora, tá? As cores padrões, gente, dessas bobinas é a amarela a primeira FI, a branca a segunda, a preta a terceira, tá? Que nem tá aqui, ó. Amarelo, né? Deixa eu tirar a mão da frente aqui, ó. A branca e a preta, né? E a bobina osciladora é essa bobina aqui que vai fazer oscilar 455 kHz acima da frequência da sintonia. Só que presta atenção numa coisa, tá? As bobinas de FI, todas elas têm um capacitor interno, aqui, aqui, aqui. E a bobina, né, osciladora não, por quê? Porque ela usa o capacitor variável, tá? Para poder fazer essa oscilação local. Então só que tem um detalhe, ó. Eu tenho aqui, né, a bobina preta, não sei se dá para ver, ó, é a preta, e essa aqui é a verde, ó, que teoricamente essa seria, né, oscilador local, e essa daqui seria a terceira FI. Só que é o seguinte, para ser bobina de FI, ela tem que ter um capacitor interno. Dá uma olhadinha aqui dentro, ó. Não tem o capacitor interno. E a verde, que deveria ser osciladora, ela tem um capacitor interno. Então o que a gente vai ter que fazer? Inverter, né? Ou seja, essa aqui, que é a preta, ela vai ser a osciladora local, e essa aqui, né, vai ser a terceira FI, ou seja, a verde, tá? Então por isso que é bom a gente conferir, tá? Então bobinas de FI sempre tem um capacitor, tá? O padrão, né, tem um capacitor interno, porque ela faz o papel do filtro de 455 kHz. E a bobina osciladora local, ela não tem o capacitor, por quê? Porque ela usa o capacitor do capacitor variável, né? A capacitância do capacitor variável. Então a gente vai fazer a troca aqui e a gente continua com os testes aí, tá ok? Bom, pessoal, fiz algumas correções aqui no desenho, tá? Em termos de cor aqui das bobinas, né? Conforme eu falei para vocês da identificação, tá? O padrão, gente, usado para as 3 bobinas de FI é amarelo, branco e preto,
tá? Então eu deixei aqui, ó, esses quadradinhos aqui para identificar. Vou disponibilizar isso aqui para vocês. Só que teve aquela troca que eu falei para vocês, não sei porquê, por parte do fabricante. A terceira FI, ela é verde, eles colocaram verde, né? E aqui, né, essa bobina aqui, que no caso era verde, tá preta, tá? Geralmente o padrão utilizado para bobina osciladora em rádio AM é vermelha. Então é o seguinte, as cores padrões, bobina osciladora, vermelho, primeira FI amarela, segunda branca, terceira preta. Nesse rádio, então tá aqui, ó, só para vocês olharem aqui, ó, vamos lá, em termos de FI, primeira FI amarela, segunda FI branca, terceira verde, conforme tá aqui. E a bobina osciladora, né, que teoricamente deveria ser vermelho, ela veio a preta, tá aqui, aquela bobina que não tem o capacitor interno. Essas três tem, né? Então tá aqui, ó, os capacitores internos delas aí, né? Então essa aqui que é a osciladora, ela não tem, tá? Quais são os ajustes que nós vamos fazer? Eu vou ler, eu montei isso aqui, ó, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Eu vou ler isso aqui, né? Que é exatamente aquilo que a gente vai fazer, certo? Tá bem ilustrado, ó, né? Então vamos lá. Alinhamento da FI de AM com equipamentos de teste. Interromper o ponto X próximo ao capacitor C3, tá? Então tá aqui, ó. Interromper o ponto X próximo ao capacitor C3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o alinhamento das FIs. Para mim fazer o alinhamento aqui, eu não quero que o oscilador local esteja funcionando. Então eu vou interromper isso aqui, ou seja, vou desconectar esse capacitor aqui para a gente fazer esse alinhamento, tá? Tá aqui o desenho aqui, ó. Esse ponto será interrompido para desabilitar o oscilador local durante o ajuste das FIs. Então vamos lá. Essa interrupção mata, né, o oscilador local de AM. Coloca o gerador de RF 455 kHz, tá aqui o gerador de RF, com modulação interna, tá, em 400 ou 1 kHz, tá? Isso é o tom que a gente vai ouvir. Então tem a modulação interna aqui, no caso dele, ó, ele é 1 kHz. Então a gente vai usar a modulação interna dele, tá bom? E a tensão mínima de saída através do acoplamento indutivo, né, ao aproximar a antena do rádio, tá? Então vamos lá. Acoplamento indutivo, tá? Eu já montei esse acoplamento e vou estar mostrando para vocês aqui. Depois eu até passo como é que eu montei. Isso aqui é um acoplamento indutivo. O que é um acoplamento indutivo? Isso aqui é uma bobina. Eu vou ligar aqui nele e vou aproximar esse looping aqui, né? Isso aqui é um acoplamento indutivo, certo? Ou seja, eu vou colocar essa bobina aqui, ela gera um campo magnético e transfere aqui para a antena, tá? Então isso é o acoplamento indutivo. Indutivo, aproximar da antena do rádio. Conectar o osciloscópio ou milivoltímetro, tá? Eu vou mostrar para vocês fazendo com os dois, com o osciloscópio, tá? E com o milivoltímetro, aqui está um milivoltímetro, tá? De AC, tem que ser um milivoltímetro de AC. Ele vai me dar muito mais precisão no ajuste do que um osciloscópio, tá? O osciloscópio a gente consegue ver ali e não tem tanta precisão nesse ajuste, tá? Conectar osciloscópio ou milivoltímetro de AC no alto-falante do rádio. Então tá aqui o alto-falante, eu já conectei dois cabinhos aqui, né? Aumente a amplitude do gerador até que o osciloscópio ou milivoltímetro mostre o sinal em seu mostrador. Com a ferramenta de alinhamento ou chave de fenda não metálica, isso aqui eu já ensinei vocês a fazerem, tá? Essa chave aqui, ela é feita com vareta de fibra, tá? Aquelas varetas que o pessoal compra para fazer pipa. Vou deixar até a descrição do vídeo lá que ensina como faz essa chave. Ela não pode ser metálica, porque ela vai interferir no ajuste, tá? Ela sendo metálica aí na bobina, ela vai interferir no ajuste. Com a ferramenta de alinhamento, né? Ou chave de fenda não metálica, ajuste B3. B3, qual que é B3? Aí a gente tem o desenho aqui, ó, né? Primeira, segunda, terceira. Então tá, primeira, segunda e terceira. Então nós vamos fazer o ajuste da amarela. Então vem aqui, eu vou ajustar a amarela, né? Onde é que tá aqui? Até o máximo de pico de tensão no osciloscópio e milivoltímetro. Reduz a amplitude do gerador caso necessário. Ajuste B4, né? Isso eu vou tudo mostrar para vocês. A segunda, que é a branca, até um pico de tensão. Reduza novamente se necessário. Ajuste B5, que é FI preta, tá? Nesse kit aqui verde, para um pico de tensão e reduz a amplitude novamente. Repita essas etapas para otimizar o alinhamento da FI. Esse processo alinha os amplificadores de FI
né, de 455 kHz. O próximo oscilador local, tá? Para fazer isso a gente tem que reconectar o ponto X. Então o que eu vou fazer aqui agora, tá? É desconectar esse capacitor que eu falei, né? Para que ele mate o oscilador local. Esse capacitor é esse capacitorzinho aqui, ó, pequenininho aqui, não sei se dá para ver, ó, mas é esse pequenininho aqui. Eu vou dessoldá-lo, né, para que a gente possa fazer esse ajuste, tá bom? Eu vou preparar tudo aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, o setup está montado aqui, ó. Eu tô aqui, né, com um acoplamento aqui, ó, embaixo aqui da antena. Eu liguei aqui no alto-falante, eu liguei o milivoltímetro que está aqui e liguei o osciloscópio, tá? Então tá ligado aqui, ó, já tá configurado certinho para 455 kHz, tá? O milivoltímetro eu tô na escala aqui de 1 volt, tá? Mas depois eu vou mexer na escala para mostrar para vocês. Então vamos lá. Eu vou ligar o rádio aqui agora. Vocês vão ver o sinal. Tá aí o sinal, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, né, o sinal, mas aqui tá com modulação, tá? Então ele fica tremendo um pouco assim mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o ajuste aqui, ó. Vocês vão ver que vai, olha lá, diminuir ou aumentar, tá vendo? Então é o seguinte, qual que é o melhor ponto, né? Eu tenho que ir até o pico, mas esse pico para a gente ver numa onda aqui, né, o quanto ela aumenta e quanto diminui, às vezes confunde um pouco, né? Saber realmente qual é o melhor ponto. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, no milivoltímetro, tá? Eu vou fazer o ajuste aqui, ó. Vocês vão ver a deflexão do ponteiro preto ali, ó. Ó, diminuiu, ó. Eu consigo até o ponto máximo e depois voltar, ó. Mas eu também posso chegar e mexer na escala, ó. Tá vendo, ó? Eu diminuí a escala, agora eu tô na escala de 300 milivolts, ó. E fazer o ajuste aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu posso melhorar a sensibilidade. Eu posso fazer o quê? Eu vim aqui, ó, diminuir aqui, ó. Diminuir aqui a intensidade aqui. Não, pode ver que lá no osciloscópio eu já até perdi a referência. Eu vou diminuir bem aqui, ó, e vou fazer o quê? Diminuir essa escala também, ó. Certo? Aí eu vou lá e faço o ajuste de novo, ó. Entendeu? Eu vou diminuindo e ganhando na sensibilidade. Eu vou diminuir mais aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Eu consigo fazer esse ajuste muito preciso aqui. Certo? Então eu fiz o ajuste da amarela. Agora eu vou para a branca, que é a próxima. Ó, tá vendo? Ó? Conforme mexer, ela já ganhou muito. O que eu faço? Diminui aqui, ó. Diminuir aqui. Vou lá de novo, ó. Ó, diminuo de novo. E vou indo lá, ó. E vou diminuindo, tá vendo? Ó. Ó lá o sinal no osciloscópio, como é que tá vendo? Olha lá. Só que o que é mais fácil eu ver em termos de ajuste? É ver aqui na deflexão do ponteiro, ó. Ó, o máximo voltou. Máximo voltou. Tá vendo? Ó, isso é o máximo que deu. Tá vendo? Ó? Vamos lá de novo, ó. Diminuiu. O máximo que deu. Agora eu vou na verde aqui, que seria a preta. Ó, diminuiu, ó. Vou lá no máximo de novo. Aí. Vou diminuir aqui de novo aqui, ó. Vamos ver. Vou voltar para amarela. A branca. Eu vou ajustando a escala aqui para me ter o máximo de visualização que eu possa ter lá, ó. Agora a verde, que seria a preta. Pronto. Tá feito o ajuste aqui então, certo? Ou seja, eu ajustei as 3 bobinas FI, né, a amarela, a branca e a preta. Pode ser feito no osciloscópio, né? Essa aqui é muito mais fácil visualizar
no milivoltímetro dessa aqui, porque ele me dá uma precisão muito maior. Eu vou diminuindo a intensidade do sinal que eu estou injetando, né, e vou acompanhando com a escala. Então eu consigo ver a deflexão do ponteiro aqui, é mais fácil de visualizar. E vocês viram, né, que conforme eu ajusto, né, o som fica mais alto ou mais baixo. Esse tipo de ajuste é chamado de ajuste de ouvido, né, que eu vou ajustando, né, até eu ouvir um tom mais alto, né, um volume mais alto. Mas não é o preciso, né? O osciloscópio eu vejo a amplitude da onda, mas o milivoltímetro me dá uma precisão maior. Então eu fiz o ajuste, tá, do alinhamento das FIs. Eu vou reconectar agora o capacitor, tá? E a gente vai fazer, tá, o alinhamento do oscilador local, tá? Eu vou soldar de novo aqui e a gente volta, eu faço a explicação do que é e como a gente vai fazer esse ajuste, tá ok? A gente já volta aí. Bom, o que a gente vai fazer agora, tá, é o alinhamento do oscilador local, tá? O que é oscilador local? É um oscilador, tá? É um oscilador LC que vai fazer, na realidade é o seguinte, tá? O capacitor desse oscilador é o mesmo capacitor da sintonia, certo? Ou seja, uma seção vai para a sintonia e a outra seção vai para o oscilador local. Estando no mesmo eixo, quando eu giro um, eu estou girando o outro ao mesmo tempo. Então o que acontece? Eu faço a sintonia aqui e jogo na base desse transistor aqui. No emissor, eu gero uma frequência 455 Hz acima da sintonia feita aqui. Se eu sintonizei uma estação qualquer aqui de 1000 kHz, aqui nesse gerador eu estou gerando uma frequência de 1455 kHz, ou seja, os 1000 mais 455. Para quê? Para que eu faça a mistura, a heterodinagem, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, tá? Não vou entrar muito em detalhe. Então o que a gente vai fazer é o seguinte agora, né? É fazer com que a gente faça o ajuste desse oscilador, tá? E de que maneira a gente vai fazer isso, tá? A gente vai configurar o rádio, aqui está o dial de um rádio, tá? Ou seja, né, o setor de sintonia do rádio. Vocês podem ver aqui que ele vai de 54, né, que é vezes 10, aqui 540 a 1600 kHz. Então é o seguinte, eu vou colocar, né, o meu dial, no caso aqui não tem o dial, eu vou colocar o meu capacitor variável aqui no começo e ajustar para que ele, né, oscile, né, dentro dessa frequência aqui. Depois eu vou colocar em 1600 kHz e ajustar o final, ou seja, o começo e o fim. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Reconectar o ponto X, né, próximo ao C3 para habilitar o oscilador local. Eu refiz o que eu tinha desfeito lá. Coloco o gerador de RF agora em 540 kHz, tá, que é o começo. Com uma modulação de 400 ou 1 kHz, eu vou usar 1 kHz, tá, tanto faz, é uma questão audível aí, né, de modulação. E um baixo nível de saída. Ligo o rádio, ajusto o controle de volume para um nível confortável. Giro o knob de sintonia no sentido anti-horário, tá? Então tá aqui, ó. O rádio estando nessa posição que tá aqui, eu vou girar ele para cá, ó, para chegar no 540, ou seja, o começo do dial, né? Como a ferramenta de alinhamento ou chave de fenda não metálica, tá aqui. Ajuste B2, que é a bobina osciladora, vermelha neste kit, ela é preta, até ouvir o tom de 400 ou 1 kHz. Ajuste B2 para o pico no osciloscópio ou milivoltímetro. Depois de atingir o pico no B2, ajuste a frequência do gerador agora para 1600. Gire o knob de sentido horário até que o ponteiro, né, no caso do dial, marque os 1600 kHz. Então vou virar para cá agora, né? Como a ferramenta de ajuste, a mesma coisa, metálica, ajuste o trimmer, tá? O que é o trimmer? É esse trimmer que eu vou ajustar aqui do capacitor variável. Do oscilador na parte de trás do capacitor variável, a figura, tá aqui. Até ouvir o tom de 400 ou 1 kHz. Ajuste o trimmer para um pico no osciloscópio ou milivoltímetro, né? Repita essas etapas até aproximar o elemento do oscilador local. Esse procedimento define a faixa do oscilador, que é de 955. O que é 955? É o 540 mais 455 até 2055. O que é isso aqui? É os 1600 kHz mais 455, né? Dá o total de 2055. Então esse é o segundo elemento. E o material que eu estou disponibilizando, tá? Isso aqui que eu vou disponibilizar. Depois tem aqui só para identificar
os transformadores, tá? Aqui B6 e B7, ó, B6 e B7, para você poder montar os testes que você faz com o ohmímetro para achar e identificar quem são esses transformadores. Tá bom? Então a gente vai fazer esse ajuste agora. Eu vou preparar tudo de novo aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, tudo preparado aqui, tá? Ajustado agora em 540, né? O dial, ele tá para cima aqui, né? Ou seja, ele tá no começo lá do dial do rádio, né? A bobina que eu vou fazer o ajuste é essa aqui, que é o oscilador local. Então vamos aumentar o volume aqui, ó. E vou fazer o ajuste aqui, ó. Só vou ajustar o osciloscópio aqui, ó. Vamos olhar aqui agora. Olha lá. Pronto. Tá ajustado aqui então os 540 kHz. Tá? Só abaixar aqui agora. Então, o oscilador local ajustei os 540. Agora eu vou configurar aqui para os 1600. A gente vai fazer ajuste no trimmer, tá bom? A gente já volta. Pronto, tudo preparado aqui já. Tá? O gerador agora está em 1600, tá? Lembrar que eu tenho que virar isso aqui agora para o sentido de cá, ó. Para o final de cá. Para ver que já tem até um sinalzinho aparecendo ali. Tá? E o ajuste que a gente vai fazer agora não é mais com essa chave. Como aqui agora é um capacitor, não é um indutor, tá? Essa chave pode ser metálica. É uma chave própria aí para ajuste, ó. Ela dá certinho o tamanho aqui, né? Então eu vou segurar aqui, a gente vai fazer o ajuste aqui, ó. Ao máximo de deflexão que eu consegui ali para ajustar aqui, né, aos 1600 kHz, tá? Pode fazer no ajuste, né, para você conseguir, olha lá, uma maior, uma menor deflexão, ó. Lembrar, gente, que eu tô aqui, eu tô cheio de lâmpada LED acesa, né? Isso interfere bastante, tá? Bom, vou desligar a modulação aqui agora, tá? E abaixar um pouco aqui, mas é mais para fins didáticos, tá, gente? Então já mostrei para vocês como é que é feito, né? O ajuste, tá, das bobinas de FI, o alinhamento das bobinas de FI e depois o alinhamento do oscilador local, tá? Basicamente são os dois principais ajustes que são feitos em rádio aí, tá? Nada muito elaborado, tá? Como eu falei, é mais didático, tá? O radinho tá fora da caixa, né? Nem vou montar aqui, mas vocês veem que o rádio funciona, ele tá alinhado. É uma questão agora de, né, montar na caixinha, né? Fazer o ajuste certinho, mas a ideia é fazer uma montagem didática para vocês, tá? Conforme eu falei, vou disponibilizar esse esquema, tá? Vou disponibilizar a foto da PCI do rádio, tá? As fotos, né? Para quem quiser se aventurar a montar a PCI,
tá? Eu não vou desenhar ela, tá? Por uma questão de tempo, mas eu vou disponibilizar a foto, tá? Tanto da parte superior quanto inferior, tá? Lá tem a listagem de peças, tem tudo. O esquema, tá? Tudo explicadinho, né? E a descrição aqui dos ajustes, tá? De como é feito e a identificação, né, dos componentes aqui no rádio. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte, tá? Desse kit, né, do radinho AM. Né? Tenho mais rádios aí para montar, mas isso aqui é uma prática que a gente tem que ir ao longo do tempo fazendo, né? Vou deixar para vocês também lá, para quem quiser fazer a chavinha, né? Usei uma caneta, né? E depois usei as varetas de pipa, que é de nylon, né? E lixei as pontas dela, então tem uma maior e uma menor. Dá para bobinas maiores e menores de FI, né? E é isso aí, pessoal, né? Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like, faça seus comentários. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, né? Indique o canal para os amigos aí, né? Coloque suas dúvidas, sugestões, que a gente vai estar sempre procurando atender dentro do menor prazo possível. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.